Hey teachers, how are you? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Teacher Carol Gomes, especialista em alfabetização em inglês, e este aqui é um canal dedicado especialmente a teachers que dão aula para crianças. Se esse não é o seu caso, não tem problema não, você não precisa sair do vídeo por isso não, tá? De repente eu vou te contar uma coisa aqui hoje que vai até te fazer repensar e quem sabe começar a dar aula para crianças também. Eu sou suspeita para falar, é o meu nicho favorito, eu sou apaixonadíssima pelas minhas crianças, mas eu sei que isso não acontece com todo mundo. Mas não tem problema não, fica aqui que de repente eu vou te falar alguma coisa que vai até te ajudar nas suas aulas com seus adolescentes ou com seus adultos, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que deve ter te trazido até esse vídeo é o fato de eu ter colocado aqui no título que eu vou te falar sobre o método que pode transformar a sua vida. E obviamente eu tô falando de uma transformação positiva, né? Porque piorar a gente não precisa, muito obrigada. Mas você pode estar se perguntando, como é que você, Carol, pode dizer que o que você tem para me falar vai transformar a minha vida para melhor, se você nem me conhece, você nem sabe como é que tá a minha vida atualmente, você nem conhece a minha história, você não sabe onde eu trabalho, como eu trabalho, o que eu faço? Beleza, é verdade, eu não sei mesmo, não te conheço, não sei seu nome, não conheço a sua história. A propósito, se você quiser se apresentar para mim, você pode deixar aqui nos comentários seu nome, sua história, sua dúvida, se é que você tem, seu elogio, sua crítica, enfim. Deixa aqui para mim que eu vou ter muito prazer em ler, ok? E então tá, não nos conhecemos, então como é que eu posso dizer que eu vou transformar a sua vida? Eu não conheço cada teacher individualmente, mas ao longo dos meus 10 anos de experiência no ramo de ensino de inglês, eu pude conviver com muitos teachers, né, que em algum momento eram meus colegas de trabalho, a gente ficava ali na sala dos professores conversando. Eu sou uma pessoa muito friendly, sociável, easygoing, então eu tendo a fazer amizade muito fácil. E aí a gente batia muitos papos e depois eu virei coordenadora, então eu tive que ajudar, dar suporte, né? Dar um apoio ali para os teachers mesmo. E aí eu comecei a perceber um padrão nesses teachers. Atualmente eu convivo com outros teachers, eu dou mentoria para teachers de outras cidades, pessoas que eu nem conheço pessoalmente. Então eu pude perceber que esse padrão existe mesmo. Não era só uma coisa, uma impressão que eu tinha, não. E aí, baseado neste padrão, é que eu posso te dizer que a probabilidade de eu conseguir te contar alguma coisa aqui que vai mudar a sua vida é muito grande. Pelo menos uma das coisas que eu tenho para falar aqui vai dar virar chavinha aí na sua cabeça, tudo bem? Então, se você me conhece das redes sociais, você já deve saber que o que eu tenho para te contar aqui é sobre alfabetização em inglês. O método que eu defendo com unhas e dentes. Se eu pudesse colocar na cabeça de todo teacher que este é o método que deve ser usado para ensinar crianças, eu colocaria. Tanto é que eu chamo ele de o método perfeito para ensinar inglês para crianças. Então, assim, não consigo exatamente lá na cabeça de cada um e colocar, mas uma sementinha aqui, outra ali, eu espero que eu consiga, inclusive com a ajuda de vocês, espalhar essa ideia de alfabetização em inglês para a maioria dos teachers que eu consegui. Então tá, como é que ele transformou a minha vida? Eu vou falar primeiro de mim e depois eu vou te mostrar os pontos em que ele pode te ajudar. Eu tinha uma frustração muito grande em relação a não conseguir ensinar inglês de forma sólida, sabe? A gente passa muito tempo com as crianças ensinando coisas que às vezes se repetem, né? Eu sei que a repetição é válida, e ela é válida mesmo, e a gente não repete simplesmente por repetir. Às vezes eu ensino cores num contexto, no semestre que vem eu vou voltar em cores, mas é num outro contexto, de uma outra forma. Só que o que me frustrava muito é que eu ensinei cores agora, por exemplo. Primeiro que a gente ensina o vocabulário de forma isolada, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas a gente ensina cores agora e trabalha cores relacionadas a animais, por exemplo. Então a gente aproveita, ensina os animais, ensina as cores, pratica as frases do tipo the dog is brown, the cat is white e assim por diante. E aí você faz isso em abril, por exemplo.
Aí você faz as práticas, termina a unidade que vem é sobre outro assunto, de repente você nem fala mais sobre os animais e nem sobre as cores, enfim. Quando acabar o semestre, pensando em curso de inglês, tá? Quando acabar o semestre, lá em agosto, a turma vai mudar de nível, né? E aí você vai voltar e rever as cores, porque você tem cores novas para apresentar. Super positivo isso, né? Um método em espiral. A gente revisa algo para apresentar um conteúdo novo. Ótimo. O que acontece é que quando a gente vai fazer essa revisão, a quantidade de alunos que lembram esse vocabulário é muito pequena e isso me deixava muito frustrada. Essa coisa de os alunos não lembram o que eu ensinei e parece que é incompetência minha, parece que eu não estou ensinando direito. Então isso era uma coisa que me deixava muito frustrada. Uma outra coisa que me frustrava bastante era a ausência de valorização, sabe? E é uma coisa que eu percebo nos teachers também. A gente quer ser valorizado e não é só financeiramente, não. A gente se dedica, a gente faz um trabalho maravilhoso e às vezes a valorização não vem. É como se você estivesse fazendo a sua obrigação, sabe? Então essa era uma coisa que me deixava muito frustrada. Uma outra coisa é a quantidade de tempo que a gente gasta preparando aula. A gente gasta muito mais tempo preparando a aula do que dando a aula em si. E isso é uma coisa muito frustrante. Que não é só frustrante, não. Isso gera problemas, isso gera problemas físicos e emocionais. Por exemplo, muitos teachers têm síndrome de burnout. Eu não sei se é o seu caso. Graças a Deus não foi o meu. Muitos outros teachers têm crises de ansiedade. Isso se dá pelo acúmulo de trabalho, pelo acúmulo de coisa para fazer. É muito relatório, é muita aula para preparar. Se você é professor de escola regular e de educação infantil, por exemplo, a gente tem muitos projetos, enfim. E a gente não tem tempo para a gente mesmo, para nossa família, para fazer as coisas que nos fazem felizes de verdade. Sabe aquele hobby que você gosta? E eu sei que às vezes não sobra tempo para isso. E isso é frustrante. A gente fica chateado com a profissão, né? É uma coisa que a gente faz com tanto amor, mas que não nos devolve a satisfação no mesmo nível da nossa dedicação. Então eu sei que é isso frustra muitos professores. E a partir do momento que eu entrei no mundo da alfabetização, essas coisas foram mudando para mim. Por quê? Porque automaticamente eu passei a ter uma valorização maior, eu passei a ser percebida com um valor, não necessariamente financeiramente, mas as pessoas passaram a me dar mais valor pelo que eu fazia. Eu gasto muito menos tempo preparando as aulas que focam em alfabetização, então automaticamente sobra mais tempo para mim, para minha família, para eu fazer as coisas que eu gosto de fazer. E aquela coisa de o meu aluno não aprendeu direito, porque quando eu volto lá ele não lembra, acabou. Acabou. E o que eu percebi é, por que acabou? Porque agora os meus alunos não decoram mais as coisas, eles não precisam contar com a memória, eles aprendem. E quando eles aprendem, pode até ficar guardadinho ali, mas quando eu peço eles para buscar esse conhecimento vai estar ali. Sabe aquela coisa de você aprende a andar de bicicleta quando você é criança? Se você aprendeu de verdade, você pode ficar 10, 20 anos sem andar de bicicleta. Quando você pegar a bicicleta, você vai saber o que fazer. Pode até ficar meio assim, enferrujada no começo, mas você sabe. Você vai montar na bicicleta e você vai conseguir andar, porque você aprendeu, você não decorou. Uma coisa que acontece com uma outra analogia que eu posso fazer com decorar é, por exemplo, quando eu estudava, não sei se foi assim com você, eu precisei decorar a tabuada. Tinha até tomar a tabuada, né? Na época eu sabia quanto que era, 2 vezes 2, 3 vezes 3 e assim por diante, a tabuada toda. Hoje, eu não faço mais conta de cabeça. Pouquíssimas pessoas fazem conta de cabeça. Eu não preciso saber mais a tabuada. Como eu não aprendi, eu decorei, tem coisas que eu não lembro mais. Sabe? Então assim, 5 vezes, 5 não, porque 5 é fácil, mas vamos lá. 7 vezes 8. Não vem a resposta assim. Por quê? Porque eu decorei, eu não aprendi. Talvez isso aconteça com você também. A gente não sabe mais número de telefone de cabeça. Por quê? Porque a gente decorava, hoje a gente tem lista no celular, você não precisa. A gente nem liga pra ninguém mais, né? A gente manda mensagem. Então, eu sei o meu telefone, o telefone do meu pai, porque ele nunca trocou, e o telefone do meu marido. Só, são 3 telefones que eu sei.
Na casa dos meus pais, eles trocaram o número de telefone, eu nem sei mais o número de telefone. Por quê? Porque tudo é decorado. Então, quando você decora, você esquece. Mas quando você aprende, você não esquece nunca mais, tá? Então, é assim que a alfabetização mudou a minha vida, além de ter me possibilitado ter muitos alunos particulares, a quantidade que eu quero, nos horários que eu quero, que era outra coisa que me deixava frustrada como professora, de ter que trabalhar naquele horário, que nem é o horário que eu gosto. Por exemplo, I'm not a morning person, então não me pede para dar aula de manhã cedinho, porque eu não dou conta, eu não funciono. Quando eu dou aula particular, eu dou no horário que eu quiser, no horário que eu colocar disponível, e ainda eu posso colocar a hora aula, o preço da hora aula que eu acho justa. Então, outra coisa que foi transformada na minha vida, right? Então, eu vou falar ponto a ponto aqui de como é que este método maravilhoso, que é a alfabetização em inglês, pode mudar a sua vida também. Então, vamos falar primeiro da questão do estresse, porque a gente fica estressado, ansioso, tem síndrome de burnout, tem problemas psicológicos, porque a gente tem coisa demais para fazer, a gente não vive só para o trabalho, a gente tem a nossa vida pessoal, então acumula tudo e dependendo da quantidade de coisa que você tem, você não consegue, você paralisa, né? E aí vem as crises que são várias, né? Não vou entrar nesse contexto aqui. Uma das coisas que esse método ajuda ele tem uma sequência lógica, do mais fácil para o mais difícil. E as coisas acontecem de forma gradativa. Então você não precisa ficar ansioso ou angustiado sem saber qual é o próximo passo que você vai dar, procurando formas de preparar aquela aula, porque existe um scope and sequence a ser seguido. Primeiro você faz isso, quando o aluno estiver neste nível, você vai fazer isso, quando ele domina isso, você vai para aquilo e assim por diante. O nível de estresse diminui incrivelmente. É no começo? Não, não é no começo, não vou mentir para você. Porque no começo você está aprendendo a fazer algo. A gente está desenvolvendo uma nova habilidade de dar uma aula de um jeito diferente do que nós fizemos a vida inteira. Então, no começo, pode ser que você fique até mais ansioso porque é algo muito novo. Mas depois que você domina, você estabiliza, você vai gastar menos de 30 minutos para preparar uma aula de alfabetização, que é o nível que eu estou agora. Eu gasto menos de 30 minutos para preparar uma aula que dure 45, que dure meia hora, que dure uma hora, seja lá o que for. Porque eu tenho uma sequência a seguir. Eu só tenho que saber, o meu aluno parou nesse ponto e agora eu preciso trabalhar com ele este outro. Eu vou aplicar essa e essa atividade e pronto. Ok? Então, este é um ponto que o método de alfabetizar em inglês te ajuda a melhorar. Uma outra coisa não vou ficar falando agora só de coisa negativa não. Vamos falar do que os teachers normalmente querem. Eu sou uma teacher que quer ajudar outros teachers. E a alfabetização me ajuda nisso, tanto que eu tô aqui, né? Eu tenho meu curso para professores que querem aprender a ser alfabetizadores em inglês. Então eu consegui atingir o meu objetivo, que é ser treinadora de outros teachers, ajudar outros teachers. Pode ser que você queira fazer isso, então eu já te aviso que com a alfabetização em inglês você consegue, porque como nós temos muito poucos profissionais que conseguem fazer isso, há muitos profissionais a serem treinados, principalmente com essa coisa que aumentou muito no Brasil de escolas bilíngues. Mesmo uma escola que tenha um projeto bilíngue, as coordenadoras, elas não conhecem a alfabetização em inglês. Então, você pode ser a pessoa que vai apresentar isso para sua coordenação e que vai ajudar os professores dessa escola e, de repente, da sua cidade a entrarem nesse mundo e a melhorar muito o ensino de língua inglesa, tá? Então, essa é uma oportunidade. Você pode ser treinador de professores, se é o seu caso. Se não é o seu caso, de repente você quer viver de aula particular. Ótimo, você consegue viver de aula particular. Porque como você vai dominar um método que pouquíssimas pessoas dominam, de repente na cidade que você mora você vai ser a única pessoa que sabe fazer isso, você vai ter muitos alunos te procurando. Vai chegar uma hora que você vai ter que falar que você não tem mais horário, tá?
Porque a gente também quer ter liberdade, né? A gente não vai ficar trabalhando 24 horas por dia, né? Você trabalha para viver e não vive para trabalhar, por favor. Então vai chegar um momento em que os alunos vão correr atrás de você, eles vão querer fazer aula com você, mas você não vai ter horário. Por exemplo, eu tenho 2 irmãos que estão me esperando para começar as aulas em janeiro, porque eu não tenho horário mais. E aí a mãe faz questão que eles estudem comigo, então eles estão me aguardando, a gente vai começar em janeiro. Olha pra você ver, isso acontece com você? Você tem uma lista de espera? Eu tenho, eles podiam começar a qualquer momento com qualquer pessoa. Mas quando eu expliquei pra mãe o que eu faço e os resultados que eu tenho, ela teve certeza de que ela quer que os alunos dela estudem comigo. E nem da minha cidade ela é, eu moro em Sete Lagoas, em Minas Gerais, e essa mãe conversou comigo de São Paulo. Ela nem me conhece pessoalmente. Olha pra você ver como é que o método de alfabetizar tem o poder de fazer você ser um teacher hiper valorizado e reconhecido, mesmo por pessoas que nunca te viram pessoalmente, né? Mas aí voltando a viver de aula particular, você vai ter muitas pessoas correndo atrás de você, automaticamente é a lei da demanda e da procura, você pode cobrar um valor mais justo pela sua hora-aula, o valor que você sempre quis cobrar. E as pessoas vão pagar. Trust me, they pay. Se você vende direitinho, se você explica exatamente o que você faz, as pessoas vão pagar, sem reclamar, sem questionar. E aí, você, eventualmente, vai conseguir viver de aula particular, gastar pouquíssimo tempo para preparar suas aulas, escolher os horários nos quais você vai trabalhar, com quem você quer trabalhar, de onde você quer trabalhar. Você vai dar aula online? Você vai dar aula presencial? Vai ser na sua casa? Você vai na casa do aluno? Se for online, por exemplo, você não precisa nem esperar julho e janeiro para tirar férias. Você pode tirar férias quando você quiser, desde que você vá para um lugar que tenha internet. Você senta no seu computador, dá a sua aula. Imagina, você tá num hotel lá, sei lá, no Rio de Janeiro, assim, de frente lá para Ipanema. Senta, dá sua aula lá de 45 minutos, 1 hora, termina, desce e vai para a praia. Já pensou? Sem precisar viajar em alta temporada. Think about it. Então tá, é com isso que a alfabetização em inglês consegue te ajudar. Você pode viver das suas aulas particulares. Uma outra mudança super positiva que a alfabetização traz pra gente é aquela coisa de você ter uma sensação de missão cumprida. Porque teacher que é teacher mesmo, dá aula porque tem algo como isso como missão. Eu quero ensinar para os meus alunos, eu quero fazer diferença na vida dos meus alunos. E usando os métodos tradicionais, normalmente a gente fica frustrado. Eu acho que acontece com você, pelo menos acontecia comigo. Sabe assim, os meus alunos não se desenvolvem do jeito que precisa e falta alguma coisa, tem um gap. Por exemplo, uma coisa que me incomodava e me incomoda muito, não com os meus alunos, mas com os alunos que são ensinados da forma tradicional. Criança passa muito tempo falando só no presente, sabe? Por que eles precisam crescer e virar adolescente para aprender a falar no passado? Os métodos todos que eu conheço focam nisso, tipo, I like, I do, I study. Eles ficam um tempão falando no simple present. Por que eles não podem falar sobre coisas que aconteceram? Sabe? Os métodos não focam nisso, é como se a criança não tivesse essa capacidade, e eles têm. E quando a gente usa a alfabetização, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente desenvolve o speaking também. Claro que o foco é desenvolver leitura e escrita. E por que este é o foco? Porque não é algo nato. O nosso cérebro não nasce preparado para aprender a ler e a escrever. Ele precisa ser ensinado. Por outro lado, ele nasce preparado para aprender a falar. Então, por que a gente foca tanto naquela habilidade nata? Porque quando a gente ensina inglês no método tradicional para crianças, a gente foca na oralidade. Mas essa é uma habilidade nata. E aí, na hora de ensinar leitura e escrita, a gente faz a criança decorar, sendo que aquela não é uma habilidade nata. Então, na alfabetização, você foca em ensinar aquilo que ela precisa aprender, que é a ler e a escrever, e automaticamente, como um reflexo de tudo que está acontecendo, ela aprende a falar também. Você vai conversar com ela em inglês, ela vai ter que ler em voz alta, a oralidade vem automaticamente, né? E aí, quando, por exemplo, você tem que ensinar uma high frequency word, que seja was, por exemplo, essa criança vai ter que te dar exemplos com essa frase.
Pronto, você ensinou ela a falar passado, a não falar no passado, sem explicar que isso é verb to be in the past, blá blá blá. Não, ela não está pronta para aprender gramática de forma aplicada, mas ela está pronta para aprender a se comunicar assim como uma criança se comunica normalmente, não é? Quando uma criança vai para a escola aprender a ler e escrever, ela já sabe se comunicar, ela sabe falar no presente, no passado e no futuro, não é? Depois ela vai ser explicada e vai entender que aquilo chama pretérito mais que perfeito e que ele é usado assim, 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 assim. Mas quando ela chega nesse ponto de aprender a gramática de forma aplicada, ela já sabe usar a gramática na comunicação. Por que a gente não faz isso também com o inglês? A gente pode ensinar a criança a se comunicar. Quando ela estiver lá para os seus 11, 12 anos, aí a gente entra com gramática de forma aplicada, ensina as inversões, tudo. Só como ela já vai ter reconhecido isso várias vezes nas leituras, ela já vai ter falado isso tantas vezes que depois ela só vai ser explicada, mas ela já sabe usar. Então, essa frustração de ter um gap, de não conseguir ensinar inglês de verdade, de toda vez que você volta no semestre, você vai para o semestre na frente, você revisa uma coisa que você ensinou no semestre anterior, você tem a sensação de que as crianças não aprenderam essa coisa de que eu não ensino direito, enfim, com a alfabetização, isso acaba. E aí, a gente resolve um outro problema que é talvez o que mais me deixa frustrada. A quantidade de pessoas que falam inglês nesse país. Eu não sei se você sabe, mas nós temos 5% da população que sabe falar inglês, mas desses 5%, só 1% da população fala inglês fluente. Isso quer dizer que 99% da população brasileira não fala inglês fluente. Gente, tem que ter alguma coisa errada aí. Não é só porque vocês acham que só 99% da população brasileira tem acesso ao ensino de inglês? Não é. Todo mundo vai para a escola. As escolas ensinam inglês, só que as escolas ensinam inglês de forma inadequada. Eu não sei se alguém tem dúvidas sobre isso, mas tem. E aí, mas é assim, né? A forma é totalmente inadequada. E aí a gente forma essa população que não sabe nem para que precisa falar inglês, que acha que inglês é uma coisa supérflua. Gente, os países bem-sucedidos são bilíngues. Vocês acham mesmo que a gente consegue ter um país que eles falam, o Brasil é o país do futuro? Nunca chegou, desde que eu nasci, o Brasil é o país do futuro. Antes mesmo de eu nascer, eu sei que já era. Tem coisa que a gente precisa mudar, óbvio. Não é só fazendo o Brasil ser bilíngue que a gente vai conseguir transformar tudo. Não, não é. Tem muita coisa para mudar. Mas eu sou professora de inglês, como é que eu consigo contribuir com isso? Não é? Ajudando a outros teachers fazerem do Brasil um país bilíngue. É com isso que eu consigo ajudar. E é com isso que vocês conseguem ajudar também. Então a gente tem aquela coisa de missão de vida. Qual que é a sua missão de vida? Transformar os seus alunos, a vida dos seus alunos? Mudar a realidade deles? Então, e se você pudesse mudar a realidade do Brasil? Com alfabetização em inglês, eu te digo que você consegue. Então, além de mudar a realidade do Brasil, mudar a realidade dos seus alunos, você pode mudar a realidade da sua vida. Eu toquei aqui em vários pontos nos quais você consegue trabalhar para improve a qualidade de vida que você tem hoje, né? Se você está assistindo comigo aqui até o fim, é porque você não está onde você gostaria de estar. A sua vida profissional não te dá 100% de satisfação. E se eu ainda não falei o que você quer, eu não resolvi a sua aspiração, o seu desejo, eu tenho uma outra coisa que eu posso te falar para te convencer a entrar para esse mundo da alfabetização em inglês. Você não quer dar aula particular, você não quer continuar nas escolas regulares e transformar a forma como nós ensinamos inglês lá, mas você quer abrir a sua escola de inglês? Então, pronto, eu estou te dando um método. Você não precisa desenvolver o seu método do zero, você não precisa comprar uma franquia e demorar muito tempo para ter um retorno financeiro. Se essa é a sua vontade, se você tem vontade de empreender e de ter seu próprio negócio, pronto. Domine a alfabetização em inglês. Tenha a sua equipe de teachers, treine esses teachers e abra a sua escola de inglês na sua cidade, dedicada exclusivamente para crianças. Você vai conseguir transformar não só o seu meio, mas a sua vida e a vida de outros teachers. Já pensou? Você tá vendo? Tem muita coisa que você consegue mudar para melhor
se você passa a ensinar inglês usando a alfabetização. E vamos combinar, né, gente? Se a forma como a gente ensinou inglês até hoje estivesse dando certo, a gente não tinha só o pouquinho de gente falando inglês que a gente tem, não é verdade? E é por isso que eu quero te convidar para fazer parte desse time. O que você está esperando? Vem ser um alfabetizador bilíngue em inglês também. Eu preciso de mais teachers comigo, porque eu não consigo alcançar todo mundo que eu gostaria de alcançar. Eu não me importo de criar concorrência. Conhecimento é bom quando conhecimento é compartilhado. O que resolve eu ter um conhecimento tão maravilhoso que mudou totalmente a minha vida, que eu tenho tanta paixão, se eu não posso dividir isso com ninguém? Então é isso que eu quero te falar. Vem ser professor alfabetizador em inglês. Thank you very much por ter ficado comigo até agora. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, pelo menos colocado uma pulguinha aí atrás da sua orelha. E se você quiser conversar comigo mais sobre esse assunto, se você quiser tirar dúvida, eu terei muito prazer em responder. É só você comentar aqui em algum lugar. Eu não sei se você está me vendo no YouTube, no Facebook, no Instagram, não sei. Mas acha aí um lugar para comentar, faz um comentário. Quiser me mandar uma mensagem direta, me manda um direct. O meu Instagram é @teacher.carolgomes. Eu vou deixar o endereço aqui tanto do Instagram quanto do Facebook. Não quer deixar seu comentário exposto? Quer me mandar um direct? Pode mandar que eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa e eu vou conseguir te ajudar melhor ainda. Ok? Bye bye and thank you very much.